quando ele chega no Monte Carmelo para o desafio. Essa noite eu quero que você preste atenção, porque você vai receber algumas informações e ter uma cronologia dos acontecimentos que vai esclarecer a tua mente para muita coisa, amém? Então você vai receber muita coisa, fica ligado aí. Se eu fosse você, eu tomava anotação, porque é muito interessante essa palavra. Elias no Monte Carmelo, ele desafia os profetas de Baal e os profetas de Azera, ou Azera, algumas versões usam o S, outras versões usam o Z. Então, não importando o nome do bicho, mas é esse aí. No capítulo, quando nós olhamos para Elias, ele decide confrontar um espírito que estava dominando já dentro de Israel. Elias se levanta como um homem de Deus, como um profeta, porque a nação de Israel, devido à legalidade dada pelo palácio, pelo rei Acabe, infiltra-se dentro de Israel e instala-se dentro de Israel um dos piores espíritos malignos que Israel já enfrentou. Por que não dizer o pior espírito maligno que Israel já enfrentou? No capítulo de número 17, se você tem a sua Bíblia aberta, você se lembra, no capítulo 17 nós encontramos o seguinte texto: e apareceu Elias, dos filhos, o tesbita, e ele falou e disse: assim diz o Senhor, segundo a minha palavra. Elias aparece confrontando essa potestade, este principado que havia se instalado em Israel. Ele havia se infiltrado de maneira sorrateira, sem que ele passa desapercebido do radar da liderança do rei Acabe, que já estava vendido há muito tempo, e agora ele permite que esse espírito venha e se instala dentro de Israel. No capítulo 17 deste mesmo livro, no capítulo 17, Elias se levanta porque ele vê, ele contempla, ele olha, ele entende, e ele vê que dentro de Israel esta potestade já havia se estabelecido, já havia se enraizado e já havia conquistado o coração do povo, quase que por completo. Metade do povo já havia sido levado por esse principado e potestade. A outra metade ainda estava meio com dúvida. Por isso que ele diz: por que vocês ainda estão cocheando entre dois pensamentos? Porque vocês ainda estão duvidosos se vão servir ao Senhor ou se vão servir a Baal? Porque a nação já havia sido varrida por esta potestade. E eu vou explicar a você o que acontece no capítulo 16 e 17. É que Elias, ele acaba por casar-se com uma das filhas, ou a filha de um rei sidônio, e ele acaba se por casar com a filha deste rei, para fazer uma jogada estratégica, diplomática, para não entrar em guerra com os inimigos de Israel. E eles faziam muito isso, para que não houvesse guerra. O rei vinha e dava ao seu filho para se casar-se com a filha do outro rei, e esses dois reinados, eles deixam de entrar em peleja, e deixam de ser inimigo, e acabam por entrar em associação, em comércio e tudo mais. Acabe, ele decide casar-se com a filha deste rei sidônio, para não entrar em guerra com eles. E quando ele faz isso, ele permite que uma potestade entrasse dentro de Israel, para trazer o maior dano da história de Israel. Isto
tipo de acerto diplomático acontecia na Bíblia Sagrada. Nós vemos no tempo de Salomão. O rei Davi, ele conquista o maior território de todos os tempos da nação de Israel e expulsa os inimigos das terras que Deus havia entregue a Abraão, Isaque e Jacó. Então os inimigos agora começam a revidar, começam a voltar para atacar Israel. Salomão agora está no trono e ele não quer guerra. O que ele faz? Ele casa-se com a filha do rei, daquele rei que eles haviam expulsado. Vocês estão entendendo? Ele casa-se com o filho daquele reino, uma princesa daquele reino, ou uma rainha daquele reino. E ali ele termina todo aquele conflito, toda aquela guerra, todos aqueles protestos. E vai ter Copa, não vai ter Copa, é aquela briga, vamos brigar, não vamos brigar, e o negócio acaba em pizza, porque Salomão, ele vai em casa com a filha do homem, mais ou menos assim. Então acaba-se por apaciguar aquele período de guerra. E quando ele faz isso, tanto que Salomão até ele vem a ter 300 mulheres e 700 concubinas. Dessas mulheres, uma maioria, grande maioria delas, talvez ele nunca conversou com ela e viu somente no dia do casamento, para nunca mais ver aquela mulher, para ver aquela candidata que chegava para ele, visto que se tratava somente de um acerto diplomático. Então, quando Acabe ele contrai matrimônio com a filha deste rei, ele permite adentrar em Israel um principado que agora vai confrontar a maneira de governo de Deus. Ele vai confrontar a teocracia de Deus sobre Israel, e ele vai trabalhar, ele vai confrontar a teocracia, o governo de Deus sobre o seu povo. E ele vem se levantar. Este principado, ele não tem medo de título, ele não tem restrição para homem ou para mulher. Quem der lugar, ele entra e faz um arraso. E o que acontece? Agora nós nos deparamos com o capítulo 18, o capítulo 17, e Elias se levanta, confronta aquele principado, chama para a briga. No capítulo 18, ele diz para Acabe: manda chamar todos os profetas de Baal, e os 450 de Baal, e os 400 da mulher dele, de Azera. Vamos para o monte, e lá nós vamos ver quem é Deus. E o trato daquela guerra, o trato daquele acerto foi estabelecido. As regras foram estabelecidas. De que maneira funcionariam as regras? O altar estaria preparado com um bezerro no altar. Elias iria preparar o seu altar também com um bezerro, e eles invocariam ao Deus deles, e o Deus que respondesse com fogo no altar era o Deus verdadeiro. E diante de toda a nação, diante de todo o povo que estivesse ali, eles iriam tomar uma decisão e escolher definitivamente, unicamente, eles iriam servir ao Deus que fosse verdadeiro e que respondesse com fogo sobre o altar. Estão comigo até agora? Então vamos lá. Elias chama os profetas para o desafio. Elias confronta este principado. Elias se levanta contra este principado. Deixa eu passar uma informação para você. Quando Elias fala que não haveria chuva nem orvalho, ele está atingindo uma das áreas principais de governo que era dedicada, que era dada a Baal, que era acreditada a Baal, que era a chuva. Então toda a chuvinha que dava, toda a garoa que dava, qualquer orvalho que vinha, era Baal que era o responsável, porque ele era o Deus que enviava a chuva sobre a terra. Elias, para desafiar e mostrar para estes deuses
e mostrar para toda a nação que só o Senhor, só Yahvé, só Adonai é o Senhor, ele diz, segundo a palavra do Senhor, segundo a ordem de Adonai, não haverá chuva. E eu quero ver agora Baal mandar chover, porque o nosso Deus é o detentor da última palavra. Aleluia. Meu querido, olha para mim, em todas as questões da sua vida, por mais que seja difícil um problema, o detentor da última palavra é o Senhor. Não é o advogado, não é o médico, não é nada daquilo que você possa imaginar. O Senhor é o detentor da última palavra na sua vida. Por isso vai levantando as suas mãos e dando glória ao nome do Senhor essa noite. Ele é o detentor da última palavra. Elias começa a fazer um desafio, e ele se levanta, e ele começa a fazer o desafio, e ele faz o desafio, e ele diz para aqueles 850 profetas, pode ir à frente. Ele dá a vantagem, ele dá a dianteira naquela corrida. Eu não sei você, se você já apostou corrida, e você chega para o seu adversário e fala assim, olha, pode começar a correr, daqui a pouco eu te alcanço. Eu não sei você, mas antigamente eu até podia arriscar, hoje eu não arrisco mais fazer isso, porque eu não tenho mais fôlego. Mas Elias dá a dianteira para aqueles homens, para que eles pudessem clamar a Baal. E eles clamam a Baal, e eles começam a invocar a Baal e a Sera, para que enviasse fogo sobre o altar. Lá pelo meio-dia, diz a Bíblia, que aqueles profetas começam a mutilar-se, e começam a cortar, e derramar o seu sangue sobre o altar, em sacrifício a Baal, para que Baal pudesse ouvir as suas petições. E Elias diz para eles, clamem mais alto, porque quem sabe, Baal ele saiu para fazer uma viagem. Era assim que aqueles que criam em Baal, quando alguém não atendia, quando não tinha suas orações respondidas, o seu sacerdote dizia, não se preocupa não, Baal está de férias, ele está numa viagem de meditação, e quem sabe, quando ele voltar, ele vai te responder. Meu querido, a Bíblia diz que o Deus que nós servimos, ele não tosqueneja, ele não dorme, ele não tira vacation, ele todos os dias, ele vela sobre os nossos sonos, ele vela sobre nós, ele acampa os seus anjos sobre nós, ele nos guarda de dia, ele nos guarda de noite, ele nos guarda pela madrugada. A mão do Senhor está sobre nós. Elias diz, clama mais alto. Talvez ele está dormindo devido ao excesso de trabalho. Porém eu quero dizer para você que o Deus que nós servimos, a Bíblia diz em Isaías que ele não se cansa e nem se fatiga. Aleluia. Os moços se cansam e se fatigam, e eles cansados caem, mas o Senhor, mas aqueles que esperam no Senhor, eles renovarão as suas forças, levantarão nas asas das águias, eles correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O Deus que você serve é um Deus que não se cansa, é um Deus que não se fatiga, é um Deus que está atento à sua oração. Por isso essa noite, pode clamar aqui, agora, que Deus ele ouve a oração que você fizer nesse lugar. E se você crê que Deus está ouvindo a tua adoração e a tua oração esta noite, então aproveita, manda mais um glória para cima, dando glória a Deus, porque Ele está atento a você esta noite. E o dia está avançado. Elias diz para eles, olha, chega, não precisa mais, chega, já clamaram o suficiente, o dia está para se terminar, agora é a minha vez. E ele vai e prepara o altar, ele repara o altar. A Bíblia diz que estava fendido. Ele prepara o altar, e quando ele prepara o altar, ele repara o altar, coloca o sacrifício sobre o altar, manda que derramem água sobre o altar, ele manda que derramem mais águas sobre o altar, e pela terceira vez ele manda que derrame água sobre o altar. E aqui eu quero parar para você
e eu quero chamar você a atenção. Elias manda que os seus servos, os profetas que acompanhavam ele, você está entendendo? Elias tinha um grupo de profetas que acompanhava ele. Elias tinha um moço que estava sempre junto dele, lá na frente nós vamos ver que era Eliseu. Mas Elias tinha um grupo de homens de alta confiança, um grupo de homens que estavam e serviam ao profeta e guardavam e mantinham o profeta em segurança. A estes homens Elias não exigiu sangue, Elias não pediu para que eles se cortassem, assim como faziam os profetas de Baal, assim como fez os profetas de Acera. Meu querido, Deus não quer que você derrame sangue. Muitas das vezes a gente ouve a expressão, quando você trabalha em prol de uma causa, fulano de tal deu sangue, não é assim que se diz? Fulano de tal deu sangue, derramou suor ali e deu sangue ali. Sabe, Deus não quer que você dê o teu sangue. Deus não quer que você dê o teu sangue pela obra dele. Ai pastor, o senhor já está achando, já está entrando e falando umas coisas que é meio difícil para mim entender. Eu estava pensando que eu tinha que dar sangue para a obra, ir para a casa de Deus, ir para a obra do Senhor. Meu querido, Deus não exige o teu sangue, porque o sangue de Jesus Cristo já foi derramado na cruz do Calvário, e o sangue de Jesus Cristo é suficiente. Os profetas de Baal derramavam o seu sangue, mas não era suficiente. O sangue de Jesus Cristo é suficiente para te abençoar. O sangue de Jesus Cristo é suficiente para te perdoar. O sangue de Jesus Cristo é suficiente para te limpar. O sangue de Jesus Cristo é suficiente para trazer paz. O sangue de Jesus Cristo é suficiente para te trazer vitória. O sangue de Jesus Cristo é suficiente para levantar você e colocar você assentado nas regiões celestiais. O sangue de Jesus Cristo é suficiente para colocar em retirada toda a força do diabo e toda a força do inferno. O sangue de Jesus Cristo é suficiente na sua vida. E se o sangue de Jesus Cristo é suficiente na sua vida, vai levantando a tua mão aí e dando glória a Deus, e glorifica pelo este sangue. Oh sangue glorioso, oh sangue tremendo, mantenha a tua mão levantada aí e comece a adorar ao Senhor pelo sangue derramado ali na cruz do Calvário. É por este sangue, meu querido, é por causa desse sangue que você está aqui, é por causa desse sangue que você dá glória, é por causa desse sangue que você adora a Deus com o rosto descoberto, porque você não deve mais nada para o inferno, e tudo aquilo que o diabo vem lhe acusar, diga para ele essa noite: o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Dá um glória ao nome do Senhor pelo seu sangue e um aplauso ao nome dele. Aleluia. Agora olha para mim aqui. Deus não vai exigir o seu sangue, mas Ele vai exigir o seu sacrifício. Ele não vai exigir o seu sangue, mas Ele vai exigir o seu sacrifício. Quando Elias chama os seus profetas e diz para os seus profetas: vamos derramar água sobre o altar. Irmãos, olha para mim aqui. Quase 3 anos e meio de seca. A fome estava tão violenta que não havia nem orvalho na terra. A fome havia destruído todos os recursos do Ministério da Fazenda ali, do povo de Deus. A Caixa Econômica havia quebrado todos os recursos, não dava. Eles fizeram tudo que podia, mandaram trazer caminhão pipa lá de outros lados, e vinham os caminhões para tentar abastecer a área, a região, toda aquela área, e não servia, porque quando eles mandavam vir 10 caminhões, chegava 2 e o resto ia para o bolso de um bocado de gente. Aleluia. Você já viu esse filme em algum lugar? Eles faziam a ordem, dizia: manda trazer mais, e mandava trazer, dava mais 10 ordens, mais 20 caminhão pipa.
e eles mandavam trazer, e chegava lá uns 3 quartos, e o resto, aí eles diziam, não deu para chegar, mas a ordem foi feita, e o dinheiro foi investido, e acabou em nada, e deu em pizza. Israel vai quebrando desta maneira, economicamente, não havia como eles se sustentarem. Agora, estamos eu e você, diante do Monte Carmelo, diz amém. Amém. Não está pouco amém, vocês não estão comigo. Agora está eu e você, diante do Monte Carmelo, diz amém. Amém. Você está se vendo com os olhos da fé diante do Monte Carmelo? Amém. Diz amém. Amém. Quem já com os olhos da fé está vendo o altar com o sacrifício, diz amém. Amém. Agora chega o profeta e diz, derrama água. Parece que eu estou vendo alguém com a boca seca e falando, água, mais água. E alguém vai ali, vai no copinho, que estava guardado tanto tempo, e fala assim, eu vou derramar um pouquinho d'água. Elias fala assim, não, isso aí não. Eu quero que vocês derramam litros e mais litros de água. Eles derramam água sobre o altar. Eles derramaram aproximadamente, se não estou falhando a memória, na primeira vez 100 litros de água, da segunda vez mais 100 litros de água, terceira vez mais 100, foram 300 litros de água que foi derramado sobre o altar. Agora olha para mim aqui, quem estava buscando a água? Diga assim, os profetas. Os profetas. Quem estava buscando a água? Os profetas. Diga os profetas. Os profetas. Quem estava com sede? Diga todo mundo. Todo mundo. E quem buscava água? É os profetas. Diga os profetas. Para que o milagre acontecesse e para que Deus manifestasse a sua glória, precisava que os profetas oferecessem sacrifício de serviço. Vocês estão entendendo? Ele não exigiu sangue derramado sobre o altar, mas exigiu compromisso e sacrifício daqueles homens. Eu imagino que aqueles homens, agora me pergunte aqui, aonde eles arrumaram água? Aonde foi que eles arrumaram água? Primeiro que os caminhões-pipa não chegavam lá, não é verdade? Porque a ordem era de 10, chegava a 2, 8 ia para o bolso da turma, não era assim? Só chegava a 2, e um pouquinho de água, aquela água barrenta, aquela, como é que chama aquela água barrenta? Saloba? Aquela água barrenta, aquela saloba, chegava ali, e ele podia juntar e guardar um pouquinho dentro de casa, quando o profeta Elias diz, vai lá e pega aquela água escondida e traz para depositar no altar do Senhor, porque eu preciso, o Senhor está mandando depositar 100 litros de água. Lembrem que quando Elias está na caverna e ele clama e diz, Senhor, eu estou sozinho, ninguém está mais comigo, porque no começo do texto que nós lemos aí do verso 20, capítulo 18, verso 20 em diante, quando Elias vai orar, ele já diz que está sozinho. Pode conferir lá o texto. Todos os profetas já haviam abandonado. Sabe o que aconteceu? Os profetas trouxeram a água e sumiram no caminhado. Porque quem estava dizendo o seguinte, e se não vier fogo, o carão que eu vou passar, e se não aconteceu, o carão que o pastor Marco não vai passar. Então é melhor eu ficar de cima do muro e não tomar lado, e ficar de cima do muro e não tomar posição e aguardar, porque se der certo todo mundo, aleluia. Agora se não der errado, o pastor é que é o responsável, ele que não faz, ele que não é isso, ele que, pelo amor de Deus, eu não vou nem falar, porque aí pelo amor de Deus. Sabe de uma coisa?
Esta noite Deus está perguntando: aonde estão os profetas? Aonde estão os profetas? Porque quem veio trazer a água para Elias não foi os profetas de Baal. Quem veio trazer a água para Elias não foi os profetas de Assé. Vocês estão entendendo? Quem trouxe a água foram os profetas que trabalhavam junto de Elias. Foram os homens que criam, os homens que estavam do lado de Elias. Não é verdade? Porque inimigo não faz nada pelo outro. Ou você vez por outra passa lá na casa do cara que fica te detonando na fofoca. Toma aqui 100, que eu vim aqui te dar uns $100, sabe por quê? Sabe, eu via, você postou em direto, você colocou no Facebook para mim, então eu vim te agradecer $100 para você. Não. Quem trouxe aquela água eram os homens que trabalhavam junto com Elias. E aqui esta noite, eu quero perguntar a você: aonde estão os profetas? Irmãos, olha para mim aqui. Deus está prestes a romper com as suas cadeias. E aquilo que está preso, as bênçãos que estão retidas, as bênçãos que estão detidas, estão para se romper. As águas que estão presas estão para se desatarem. Glória a Deus. E está vindo por aí, Aleluia, abundante chuva da parte do Senhor. Se você crê, levanta a tua mão e dá um glória a Deus. glória a Deus. Alguém me mantém informado a hora aqui? Porque nós temos uma coisa linda aí que as crianças estão preparando. Olha para mim. Elias estava lidando com esse principado, essa potestade, em que tinha como cabeça e liderava e que cuidava de tudo aquilo, era a mulher de Acabe, Jezabel. Esta mulher havia introduzido dentro de Israel a adoração a Baal, a idolatria que havia entrado, infiltrado dentro de Israel, entrou por causa de Jezabel, quando introduz Baal dentro de Israel. E pela primeira vez na história de Israel, um rei, ele constrói altares, e mais altares, e mais altares, e oficializa como religião oficial, paralela ao Deus Todo-Poderoso, a religião que adorava a Baal. Agora, oficialmente em Israel, você poderia tranquilamente adorar um outro Deus, sem que fosse o Senhor e sem ser discriminado. Esta infiltração custou caro para Israel. A partir desta idolatria que é instaurada em Israel, essa idolatria custou o cativeiro de Israel, aonde Israel, eles pensavam que jamais os seus muros seriam rompidos, jamais o Senhor os entregaria nas mãos dos inimigos, e eles estavam certos, porque Deus havia falado que estaria garantido a segurança daquele povo, e eles estavam seguros de que Deus iria os guardar das mãos dos inimigos. Quando de repente vem Jeremias e profetiza: Deus está enviando o inimigo, ele vem aí do norte, e ele vai entrar e vai nos destruir. Mais à frente vem o inimigo, entra, destrói tudo. Nós vemos o livro seguinte, que é o livro de Ezequiel, e ele é acorrentado. No primeiro capítulo, primeiro versículo do livro de Ezequiel, ele diz que ele estava sentado, acorrentado, junto com os outros cativos, e diante do rio, ele abre os olhos e vê a glória de Deus. Um pouco mais à frente nós vemos a história de
e quando eles sofreram no cativeiro, o templo havia sido todo destruído, eles estavam todos humilhados. Lembra, a Bíblia diz que eles, no capítulo 37 do livro de Ezequiel, eles diziam para si mesmo: a nossa sorte acabou, nós estamos cortados, nós somos enterrados, nós somos os ossos sequíssimos e que não tem como ser restaurado. Deus envia um profeta e diz: profeta, profetiza para esse vale de ossos secos, e esses ossos viverão, porque esses ossos que tu vês hoje é a casa de Israel, e eu vou levantar este povo numa unção tão poderosa que eles serão um grande exército novamente. Nesta noite, Deus está dizendo para você que Ele vai assoprar esta noite o vento do Espírito, que vai mandar embora toda a potestade e todo principado que se levanta contra a autoridade para dizer ao exército: Ele vai levantar aqui em Prídipo para a glória do seu nome. E se você crê, levante suas mãos e dá um glória. Glória a Deus. Olha o que está acontecendo. Elias ora e o povo investe, e o povo veste a camisa. Aqueles profetas que estavam junto de Elias vestiu a camisa, porém eles sumiram. Quando Elias clama o Senhor, o fogo vem sobre o altar, queima tudo. O povo que estava em volta, a Bíblia diz que o povo começa a clamar e dizer: só o Senhor é Deus, 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 porque havia presenciado de maneira única e com transmissão de satélite para outras áreas de Israel, com transmissão via cable para todos os cantos de Israel. Todo mundo assistiu ao vivo, quem estava presente, e outros assistiram diretamente pela transmissão de satélite, diretamente assistiram o fogo cair sobre o altar. Não tinha satélite, tá? Só estou parafraseando para ajudar você a entender o negócio. Agora o fogo cai sobre o altar. Qual era o trato daquele combate? O Deus que derramar o fogo, que mandar o fogo, é esse Deus que nós vamos servir, não é? O trato. Sabe o que acontece? Vem a ordem do palácio, e a ordem foi essa: vive o Senhor. E a infeliz virou até profeta e diz: vive o Senhor, se amanhã até essas horas, dentro de 24 horas, eu não fizer com você o que você fez com aqueles profetas. Porque no momento que o fogo cai sobre o altar, o fogo consome, o fogo vem, o fogo lampa, o fogo queima a água. Alguém diz um glória. Já viu o fogo queimar água? Aleluia, o fogo de Deus queima água. O fogo queima pedra. Já viu o fogo queimar pedra? O fogo queima pedra, consome o altar, consome tudo. E todo mundo cantando e dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. E eles começam, Elias dá a ordem: lançai mão deles e matai-os. Eles foram, tomaram os homens, os profetas. No momento que viram o fogo, aí o povo cresceu. Sabe como é que é aquele negócio? Que você cresce em campo por causa de um negocinho pequenininho, uma vitóriazinha pequenininha. Opa, agora Deus vai fazer, aleluia, aleluia. Eu já estou vendo a minha vitória. Sabe como é que é? Sabe quando você está na maior luta, aí Deus abre uma porta bem pequenininha, aí você começa a tua fé a gigantar, aí você começa a crer contra a dificuldade, contra os problemas. Esta noite o Espírito de Deus está aqui e está lançando uma faísca de fogo sobre a tua vida, aleluia, acendendo a tua fé, acendendo a tua alma. Começa a dizer: grandes coisas o Senhor vai fazer. Levante as suas mãos assim e diga: grandes coisas o Senhor vai fazer. Cresceu em campo, cresceu em campo. Agora é a nossa vez. Foram lá e mataram todos os profetas de Baal e de Acera. Levaram ao vale e passaram o fio da espada, um por um. Vem cá você. 1, 2, 3,
E eles começaram a eliminar todos os profetas mentirosos. Elias, alegre, Elias está feliz porque Deus havia respondido, não é verdade? Alguém naquele momento, quando termina aquela festa toda, quando termina aquela euforia toda, carretada na rua, e todo mundo cantando, dizendo: nós ganhamos, a taça é nossa, e todo mundo foi para a rua, e todo mundo está lá dizendo: é o Hexa, ele é nosso, e todo mundo gritando. Acabou aquela festa, a coisa complicou, porque agora Elias se vê diante de uma ordem, ele se vê diante de uma ordem que veio do governo, em que ele tinha 24 horas de vida. A Bíblia diz que ele sai às pressas, desesperado, ele corre, ele se esconde. Sabe por quê? Porque a ordem veio de Jezabel contra Elias, dizendo que ele iria morrer. Esse principado que havia se instalado em Israel é o principado que custou caro em Israel, trouxe sérios problemas para Israel. Esse principado, no livro de Apocalipse, no capítulo 2, Jesus fala para a igreja de Tiatira que vocês são gente boa, vocês têm guardado a fé, vocês têm feito isto, aquilo e aquilo outro, porém tenho contra vós que vocês têm sustentado, que vocês têm dado ouvidos, que vocês têm dado ocasião ao espírito de Jezabel, a essa potestade que estava dominando lá naquela igreja. Esse espírito que havia se instalado em Israel é um espírito que se levanta contra a autoridade. Toda a autoridade estabelecida por Deus, a Bíblia diz, e quando se levanta contra a autoridade, esse espírito está atuando. Entenda isso. Ele é responsável por questões terríveis na história da igreja, divisões que causou dores, causou sérios problemas na história de muitas famílias. Esse espírito que se levanta contra a autoridade, ele tem se levantado contra muitos governos e tem causado sérios problemas e muito derramamento de sangue em toda a história da humanidade. Agora vamos para a história de Elias. O trato era que o Deus que derramasse fogo, nós iríamos servir a ele, não era esse o trato? Porém, aquela potestade que estava dominando Israel, ela não acatou a ordem do profeta, não acatou a ordem de Elias, mesmo que diante de questões palpáveis, ainda assim questionado a autoridade de Elias, se verdadeiramente ele era profeta de Deus. E eles se levantaram, e a ordem veio contra Elias, e esse principado começa a buscar e a procurar Elias e a caçar os profetas do Senhor. Por isso que essa noite eu disse para você que eu quero falar: aonde estão os profetas? Meu querido, porque existe este espírito que está por aí afora, que está querendo matar a sua chamada. Ele se levanta contra aquilo que Deus colocou na tua vida e coloca em dúvida se é de Deus ou não é de Deus. Não, pera lá, Deus colocou no meu coração que é para mim fazer isso. Esse espírito vem dizer o seguinte: não é nada disso. Quando você decidir fazer algo para Deus e abraçar o teu chamado, esse espírito vai se levantar contra você para questionar se a sua chamada é legítima ou não. Se esse sonho que Deus te chamou é legítimo
ou não. É por isso que cada homem e mulher que é chamado por Deus, Deus dá uma visão para ele, Deus dá um sonho para ela. Você está entendendo? Ninguém é chamado pelos cotovelos por aí afora. Deus dá um sonho, Deus dá uma chamada. E o que vai sustentar a tua chamada é o sonho e a visão que você tem daquilo que Deus te deu. Deus, não vou dar o nome, mas nessas consagrações que vamos ter aí, eu fui conversar com um dos candidatos, e ele falou: pastor, olha, alguns tempos atrás Deus me deu uma visão, em que eu estava no mar, e pessoas estavam ali, e eu tinha que fazer alguma coisa, eu tinha que resgatar, eu tinha que trabalhar, eu tinha que, e Deus estava me dizendo, era a hora de avançar, era a hora de lançar mão, era a hora de entrar no mar e alcançar essas vidas para Cristo. Sabe que Deus, o diabo ele trabalha em cima da visão que Deus te dá, do projeto que ele tem para você, e ele quer anular, ele quer dizer que não, que é da tua cabeça, essa tua chamada, esse teu propósito de servir a Deus. Lembra quando você aceitou Jesus? Teus familiares, o que eles falaram? É fogo de palha, não vai dar em nada, logo vai voltar para a bebida, logo vai voltar para os problemas, não vai dar em nada. Não é assim que eles falam. Eles disseram que não vai dar em nada. Sabe o que é isso? É esse espírito maligno trabalhando contra o que Deus colocou na tua vida. Mas esta noite eu estou perguntando pelo Espírito de Deus, aonde estão os profetas do Senhor que não se curvam diante da afronta de Baal, da afronta do espírito de Jezabel, que vem questionar, aleluia, a chamada de Deus para a sua vida? Aonde estão os profetas? Eu quero que você essa noite levante com as suas mãos e diga: Senhor, esse meu filho. Oh, aleluia. Aleluia. Você já entendeu o que Deus quer falar com você essa noite? Começa a dizer: Senhor, esse aqui. Agora olha para mim aqui agora. Elias, ele corre e entra numa caverna, e lá naquela caverna ele se esconde. Muitas das vezes, e por toda a história minha de cristianismo, eu sempre pensei que Elias estava correndo de uma mulher, não é verdade? Quem já ouviu isso? Talvez eu até preguei isso, dizendo que Elias correu de uma mulher, não é? Agora deixa eu esclarecer para você por que Elias estava correndo. Elias era profeta, e para profeta ele podia confrontar. Quando a ordem veio da rainha, quando a ordem veio do rei Acabe, ele não pôde confrontar, porque a vontade nossa, sabe o que era? Por que Elias não aproveitou o embalo dos 850, já aproveitava e colocava Jezabel no saco e matava mais um também? Já pensou nisso? Estava o quê? Estava alguma coisa? Nada. Só que a razão por que Elias foge é porque Elias tinha princípio de autoridade. Ele não podia se levantar contra a ordem do rei, ele não podia se levantar contra a ordem do palácio. Você entendeu? Toda a vida você passou pensando que Elias, muitas das vezes a gente prega, e talvez você vai ouvir e ver pastores de hoje em diante pregando dizendo: Elias correu de uma mulher. Mas nós aqui, glória a Deus, nós já recebemos a revelação. Você não vai criticar quem ainda não recebeu essa revelação, amém? Não vai criticar. O pastor está falando errado. Não, fica com essa revelação aí no teu coração. Elias correu, não de uma mulher, ele correu da autoridade em que ela estava revestida. Porque contra 850 profetas, ele falou: profeta não, meu amigo. Se você passar aqui, eu te risco na espada, eu não vou deixar escapar um. E ele diz:
matai-o e que nenhum escape. E gente querendo escapar, ele falou: opa. Você estava no meio aí, agora não vai dizer que você não era não. Você estava no meio do algo falando contra aqui o pastor, falando contra o louvor, falando contra os diáconos. Você estava no angu aqui, vem cá. Você estava no angu aqui, vem cá, agora eu vou te pegar. Vem cá, profeta, eu vou te pegar. Você agora está querendo escapar, falando, difamando a igreja dos outros, falando mal da igreja dos outros, falando mal da família dos outros. Vem cá, agora eu vou pegar você, falando mal da mulher dos outros, do marido dos outros, dos filhos dos outros. Eu vou pegar você, vem cá, que aqui agora eu posso tratar com você tete a tete. Eu posso tratar com você, eu posso lhe confrontar. Você entendeu o princípio? Agora, quando a ordem veio de cima, ele não pôde contestar, porque se ele se levanta contra Acabe e contra Jezabel, com todo o direito, ele tinha o direito, não tinha? Se Elias fala: quem é do Senhor, vem comigo, e nós vamos arrebentar com tudo, e vamos arrancar Acabe do trono, e mandar para os quintos de ferro essa mulher dele. Ele não podia fazer isso? Podia ou não podia? Podia. E se ele fizesse, o povo não ia junto dele? Ia. O povo ia atrás dele. Ia ou não ia? Concorda comigo, gente? Ia. Só que ele não fez isso por uma questão de princípio de autoridade. É por isso que a autoridade não se brinca. E na esfera de pecados, na esfera de pecados, o pecado maior é contra o Espírito Santo, que não tem perdão. Segundo degrau de qualificação de pecado é pecado contra a autoridade. Pecado contra a autoridade irmãos, é pior do que assassinar, é pior do que adulterar, é pior do que roubar. Entendeu? Agora eu vou encerrar aqui. Elias está na caverna, e ele está na caverna dizendo: olha, Senhor, eu estou sozinho. Aonde estão os profetas? Diga comigo: Senhor. Diga comigo: Senhor. Aonde estão os profetas? Diga: eu fiquei sozinho. Eu fiquei sozinho. Muitas vezes você pode se sentir sozinho para defender a tua família, você se sente sozinho para defender os teus filhos, para defender o teu marido, para defender a tua mulher, você se sente sozinho para defender o teu pastor, para defender o teu líder, para defender. Muitas vezes você se sente sozinho, mas querido, mas essa noite eu vim aqui dizer para você que você não está sozinho, porque Deus fala para Elias: sai desse buraco aí, porque tem 7.000 homens que não lambeu Jezabel ainda não. Aleluia. Aleluia. Tem 7.000 homens que não se dobraram, são profetas de Deus, que estão por aí, estão espalhados, ninguém vê eles, ninguém detectou eles, mas eles estão aí pagando preço. Agora eu quero que você pergunte: aonde estão os profetas? Onde estão os profetas? Pergunta: cadê os profetas? Não, 1, 2, 3. Cadê os profetas? Mas para ensaiar tá bom, 1, 2, 3. A terceira vez. Cadê os profetas? Sabe onde estavam os profetas? Estavam escondidos, enfiados em cavernas, sustentados por uma mulher. Aqui vai uma revelação para você. Sustentado por um casal de homens, de obreiros, de profetas, que todos os dias mandava que fosse servido para eles água e pão. Qual o nome deles? A Bíblia revela o nome do homem, que era Obadias. O nome da mulher aparece lá já em 2 Reis, capítulo de número 4, quando ela chega para Eliseu e diz: Senhor, o meu marido, teu servo, era fiel ao Senhor, e por causa daqueles dias de luta, quando o espírito de Jezabel estava rodando a nação, nós escondemos 7.000 homens e sustentamos eles durante todo aquele período conturbado. A conta foi para o cartão de crédito, e o meu marido morreu, e agora vem os credores querer
como paga da dívida que ficou naquele tempo de lutas, quando Elias ainda estava entre nós. Fez sentido muita coisa agora na Bíblia para você, não fez? Esta noite Deus está perguntando: aonde estão os profetas? Eu quero perguntar a você: aonde estão os profetas? Vamos ficar de pé. Aonde estão os profetas? Sabe de uma coisa? Deus está procurando por homens e mulheres. Deus está de olho em você e quer que você defenda a tua família. Deus não precisa que você fale mal do teu marido. Deixa o diabo falar mal dele. Deus não precisa que você fale mal da tua esposa. Deixa o diabo falar no Facebook. Deus não precisa que você fale dos teus filhos. Deixa o diabo falar. Deus não precisa que você fale mal dos seus líderes, do teu pastor. Deixa o diabo fazer. Deus não precisa que você fale mal dos líderes que estão diante de você. Sabe por quê? Porque você é um profeta. Você é um profeta. E esta noite, esse espírito de Jezabel, que confronta a autoridade, esta noite nós vamos colocar ele por terra, para a glória do nome do Senhor. E olha para mim, todas as vezes que você vê alguém se levantando contra um líder, contra um pastor, seja ele quem for, seja quem for, seja um membro da igreja, seja um diácono, seja um presbítero, seja um evangelista, seja um pastor, seja uma igreja, por mais ruim que seja um camarada, não entra nesta furada. Amém. Porque isto é espírito de Jezabel, que está lá no Apocalipse, na igreja de Tiatira. Toda vez quando se levantar um espírito desta maneira, diga: em nome de Jesus, eu não aceito essa palavra. Eu não aceito essa palavra. Essa noite Deus está perguntando: aonde estão os profetas? Eu quero que você diga: Senhor, estou aqui. Agora eu quero trazer essa palavra para nós aqui. Deus, essa noite não está pedindo que você derrame sangue. Estou dando sangue lá naquela igreja, pastor. Não, o sangue de Jesus é o suficiente. O que Deus está perguntando a você, está dizendo para você é o seguinte: eu quero que você vá e me traga água. Eu quero que você vá e me traga água. Eu quero que você vá e me traga água, me traga sacrifício. Aquilo que custa você. Olha para mim aqui, e não precisa me olhar nem de lado não, porque eu não estou falando do teu dinheiro. Eu estou falando de algo muito mais precioso, que é o seu tempo. Eu estou falando de algo muito mais precioso que o seu tempo. É a tua chamada. Deus está dizendo: vai lá e pega aquelas águas das tuas chamadas e traz aqui na catedral, porque o Senhor quer fazer coisa tremenda. Deus quer que você traga as suas águas, traga o teu talento, ofereça o teu tempo ao Senhor e diga: Deus, eu vou oferecer meu tempo ao Senhor, que é precioso. Eu vou oferecer o meu talento para que o nome do Senhor seja glorificado. Aonde estão os profetas? Levante as suas mãos. Eu quero orar pelos profetas essa noite. Eu quero orar pelos profetas. Pai eterno, Deus querido, aonde tem um profeta esta noite, Tu venhas encher, Tu venhas capacitar, Tu venhas fortalecer. Aonde tem um profeta esta noite, Tu venhas ungir. Deus está dizendo para você: traz as tuas águas a este altar, porque eu vou manifestar a minha glória no teu chamado, eu vou manifestar a tua glória no teu talento. Traz as tuas águas, traz as tuas águas, traz as tuas águas, traz as tuas águas. Eu quero profetizar. Douglas, traz as tuas águas nesse altar, e Deus vai manifestar. Douglas, Wilson, traz as tuas águas. Marcelo, traz as tuas águas. Wellington, traz as tuas águas. Fabíola, traz as tuas águas, o teu talento. Andréia, João,
as águas. Você é um profeta. Essa noite você ouviu Deus dizendo: você é um profeta. Levante as suas mãos e diga: eu sou profeta. E eu vou trazer as minhas águas. Diga: Senhor, eis-me aqui. Usa a minha vida neste altar. Diga assim: esta igreja é o meu altar. Esta cidade é o meu altar. Diga: Deus, usa a minha vida. Usa a minha vida. Agora você vai virar para alguém e diga: deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Aleluia. Adorar o que ser, adorar o que sou, Nada pode calar. canta bem forte. Aleluia. Não existem prisões. Amor. Agora te agradecemos pelas bênçãos recebidas essa noite. Pai eterno, que cada profeta que está aqui esta noite, ó Deus, se levante na unção do Senhor, para, ó Deus, conquistar, para avançar, para a glória e louvor do nome de Jesus Cristo. Obrigado, Deus, pelas bênçãos, por este gesto de carinho da tua igreja, por este gesto de gratidão dos teus filhos, ó Deus, e que cada um, ó Deus, tenha uma semana abençoada. Aonde os teus filhos colocarem as mãos, prospera. Aonde o teu filho entrar,